Antes de falar das diferenças entre doação e testamento, vamos deixar aí os pontos que tem em comum. Primeiramente, você tem que entender que só pode doar ou deixar em testamento algum bem, né, até 50% do patrimônio para quem a pessoa quer. Tá? Não tem problema nenhum. Ele pode doar ou testar 50% para quem ele quiser. E preservando a parte legítima dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Filhos, pais, esposa ou companheiro. Ok? Segundo, tanto a doação quanto o testamento estão previstos em lei como forma de transmissão de bens. Tá? Então não existe doação nem testamento de boca. Ok? Tem que ser através de uma escritura pública, né, de doação, lavrada em cartório e registrada no Registro Geral de Imóveis, que nós chamamos de RGI, ou Cartório de Registro de Imóveis. Ok? Terceiro, doação e testamento fazem parte de um planejamento sucessório, ou seja, o doador pretende deixar resolvido a questão aí dos bens, para evitar ao máximo a disputa ou discórdia entre os herdeiros, para que não haja uma dissolução familiar aí. A intenção é essa. Quarto, tanto a doação quanto o testamento pagam o ITC-MD, tá? Ou ITCD, dependendo do estado, o imposto de transmissão causa-morte e doação. Agora, em relação à diferença, tá, entre doação e testamento. A doação se faz em vida, com a liberalidade, com a livre vontade do doador, tá? Com a vontade do doador em transferir seus bens, e quem recebe esses bens, né, nós chamamos de donatário, tá? Doador, quem doa, quem recebe, donatário. O donatário tem que receber a doação de maneira expressa para que seja formalizada essa doação. E por que tem que aceitar de maneira expressa essa doação? Por que tem que ser uma aceitação expressa? Eu vou te explicar. Por exemplo, alguém, né, quer doar um apartamento para você. Só que esse apartamento tem dívidas, tá, de IPTU e condomínio. O que nós chamamos de obrigações property hand, que independe de quem contraiu essas dívidas, porque fica gravada no imóvel. Ou seja, quem for proprietário registral ou tabular, que consta lá no cartório de registro de imóveis, terá que pagar essa dívida. É o nome que está lá. Doou para você, já era. Está lá o teu nome lá, então você agora, a dívida é sua. Isso acontece também com a renúncia da herança, quando o herdeiro tem conhecimento do montante desses débitos. E aí ele percebe que não herdou um imóvel, né? Ele herdou aí dívidas. Então, no caso do testamento, ele renuncia. Ok? Veja, quem recebeu a doação formalmente, né, através de escritura pública lavrada, não pode se arrepender, ok? Aceitou a doação, o bem doado se transfere e já faz parte do patrimônio do donatário. E quem doou não pode mais vender, ok? Por isso que tem que ter escritura pública lavrada em cartório de doação e levar para o registro no cartório de imóveis, ok? Lembrando que segue as obrigações do imóvel, seja IPTU, seja as cotas condominiais, tá? Em dia ou não, transferiu para o seu nome, agora já era, tá? A doação foi feita para o seu nome, você aceitou, já era. Detalhe, o imposto a ser pago na doação é o ITCD ou ITCMD, dependendo aí do estado, e via de regra, quem paga é quem recebe a doação. Ou seja, o donatário, quem recebe a doação se chama de donatário. O donatário tem que pagar, em regra, a não ser que haja aí uma disposição em contrário, feita entre as partes, seja o doador, que está doando o bem, e o donatário que está recebendo esse bem. No caso da morte de quem recebeu a doação, ou seja, o donatário, nesse caso, esses bens recebidos em doação vão ser passados aos seus herdeiros, através do inventário, tá? E, a depender do regime de casamento, a esposa ou companheira vai concorrer com os herdeiros. Nesse caso, não será meeira, porque não foi uma aquisição onerosa na constância do casamento, na constância, de repente, da união estável, tá? Esse mesmo raciocínio serve para o testamento. Agora, veja bem, será considerado um bem particular de quem recebeu.
ok? Por isso ela vai concorrer como herdeira, dependendo do regime de casamento, ok? Comunhão universal de bens, regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, tá? Também cabe ao doador impor condições e limitações para a sua doação em relação à destinação do bem doado, tá? Nada impede de ter cláusulas nesse sentido, em que o doador ele faz aí algumas considerações, alguns requisitos para que o donatário receba. Agora falando sobre testamento. O testamento só entra em vigor após a morte da pessoa que fez o testamento, ou seja, o testador, o autor do testamento. Com isso, o que está disposto no testamento só tem efetividade, só entra em vigor após o falecimento do testador. Repita comigo. O que está disposto no testamento só entra efetivamente em vigor após o falecimento do testador. Isso é importante. Por quê? Porque o testador pode mudar, ele pode alterar, ele pode revogar o testamento que ele fez. Ele pode fazer isso aí a qualquer momento, desde que esteja em pleno gozo de suas faculdades mentais, seja por meio de um novo testamento, ele pode mudar, fazer um novo, ou de um documento que modifique, né, pontualmente aí, o testamento existente, que nós chamamos de codicilo. Okay? Isso aí já é tema para outro bate-papo. Claro que o testamento tem que ter escritura pública. Agora tem um detalhe: quem fez o testamento pode vender o bem que estava no testamento sem nenhum problema legal. Porque o bem só deixa de ser do testador, autor do testamento, com a sua morte, ok? Diferentemente aí da doação, tá? Feita a doação e o aceite do donatário, de quem recebe a doação, o donatário já passa a ser o quê? Proprietário, já é dele. Aí não tem como o doador querer voltar atrás. Não, peraí, eu doei, mas não, agora não. Já passou para o nome dele, já era. Registrou o cartório, acabou. Ou seja, o testador lê para a família, por exemplo, o testamento. Lê aqui, mas depois resolve vender o patrimônio, né? Por algum motivo ele resolve vender, para desfazer aí dos bens que ele botou lá em testamento. O herdeiro não pode reclamar na justiça da venda desse bem que seria seu, né, pelo testamento. Não, eu vou entrar aqui na justiça porque não existe herança de pessoa viva. O autor da herança teve a liberalidade de ler para a família ali: olha, o testamento aqui, eu vou deixar isso aqui para fulano, isso aqui para ciclano, isso aqui para beltrano. Mas se ele quiser vender tudo, não tem problema nenhum e ninguém pode entrar na justiça. Agora tem um detalhe diferente da doação, tá? No caso do testamento. Se aquele que seria beneficiado com o testamento morrer, tá? Que nós chamamos aí de legatário, tá? Aquele que vai receber aí um bem por testamento, os bens deixados em testamento para ele, já que ele faleceu, ficarão na propriedade de quem fez o testamento, tá? O testador lá. Ou seja, não será transmitido aos herdeiros desse legatário. Que isso fique bem claro, ok? Pode haver aí também cláusulas no testamento com determinação de nomeação de um administrador do patrimônio. É o caso das pessoas falarem assim: o cachorro recebeu uma herança. Não é isso. Ele deixou lá uma determinação para alguém administrar o patrimônio, né? Pode haver aí uma destinação específica, né? Cuidar do meu cavalo, cuidar do meu cachorro, nesse sentido. Pode haver a nomeação de um tutor para filhos menores de idade, por exemplo, enfim. Então pode haver cláusulas desse tipo, né? Orientando aí a destinação desse bem que ele deixou em testamento. Detalhe importante: diferente da doação, não é preciso a aceitação dos beneficiários do testamento para ter efeito, ok? Mas, todavia, entretanto, porém, os beneficiários do testamento podem abrir mão da sua cota-parte da herança, se for o seu desejo, tá? De repente, deixou ali o testamento, não quero, pelos mesmos motivos do apartamento, da casa com uma dívida ativa de IPTU, de imposto, tá ok? Ou, no caso do apartamento, IPTU e condomínio. No testamento é possível arrependimento pelo testador. É possível também alterar e revogar o testamento feito. Por quê? Porque o testamento só tem validade após a morte, diferentemente da doação, tá? Que não cabe arrependimento, porque a transferência, né, de quem doa um bem e ao aceite do donatário é feita em vida essa transferência. Então, no caso da doação, não tem arrependimento, ok?